Shalom, shalom, boa noite. Boa noite como eu posso dizer, aos seguidores tão fiéis, né? Porque seguidor de podcast é fiel, É vou te fiel, falar. é fiel. Tem me surpreendido, sabia? É um povo que Pessoas assim. gosta de estudar, para ouvir, é incrível. Uma geração de pensamentos acelerados e esse povo gosta de ouvir. Então, ficamos muito felizes em poder estar junto com vocês. Vocês estão aqui na mesa junto com a gente e eu quero cumprimentar a mesa, pastor Isaac está de volta. Boa noite, pastor. Boa noite, público, não só um público de seguidores fiéis, e nessa geração que assiste vídeo na velocidade no 2, Áudio no 2 áudio no também. 2 também, vídeo no 2, parar para assistir um podcast é porque quer algo diferente para a vida, quer viver algo diferente. Que bom que você está aqui. Boa noite, pastor Jonas. Excelente noite, mozão. Excelente noite. Isaac, Aquino também. É louvável, sim, o que você falou, acabou de falar. É muito gostoso a gente ver pessoas falando que não perderam nunca um podcast. Olha, eu acho incrível. E tem aqueles que ficam maratonando, né? Porque a gente está chegando perto dos 200 e tem gente, olha, eu fico maratonando nos podcasts que eu ainda não seguia o canal, eu estou ouvindo os anteriores, é muito legal. Então, aproveita que você é assíduo aqui no canal. Se você é a primeira vez, se inscreve e deixa o seu like. E você que vem sempre, não esquece, o teu like é muito importante, porque tudo hoje é uma questão de algoritmo. E para que a palavra de Deus seja divulgada, é importante que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante. E como ele entende? Quando você compartilha, comenta, deixa o seu like, tudo isso faz com que o vídeo seja mais divulgado. Hoje o assunto pega fogo, hein? Hoje o assunto pega fogo. Hoje o assunto é do Jonas. Verdade. Então, governo único. Vamos lá, esse assunto é dele. É? Pois bem. Só para a gente aquecer, né? Eu fico muito ligado hoje em duas agendas. A agenda da NUM, Nova Ordem Mundial, e a agenda de Cristo, Mateus 24, né? Sim. Nessas duas agendas, para mim, elas falam tudo, absolutamente tudo. Inclusive, começando do fim para o começo, Jesus, ao ser indagado pelos discípulos a respeito do tempo da sua volta, ele falou que esse tempo só seria dado a conhecer a Deus, né? Deus Pai. Nem a ele foi dado entendimento, o dia, e aí ele fala, nem a mim foi dado o entendimento do dia, o conhecer do dia e da hora. E eu me pego nesse texto porque o dia e a hora não é a semana, não é o mês, né? Não é o ano. Né? O dia e a hora ninguém sabe. Ele virá. Aquino, o ladrão. Esse é o Aquino. Aquino provocou ele. O ladrão virá. Né? Você não sabe o dia nem a hora, mas você sabe que você está vulnerável. Tem uma. A estação ele quer que a gente entenda. A estação ele quer que a gente entenda, exatamente. E em cima da estação, quando você acompanha os acontecimentos da nova ordem mundial, você percebe que a coisa está muito próxima, está muito em cima. Quando você vê o dinheiro saindo de circulação, o dinheiro papel e entrando o dinheiro eletrônico, mais uma confirmação. Quando você vê um movimento gigantesco para os bancos centrais do mundo inteiro se unirem, unificando a questão toda de finanças, novamente você se assusta. Quando você vê não só rumores de guerra, mas guerras. Quando você vê o Japão se preparando para um terremoto terrível, Califórnia se preparando para um terremoto terrível, o mundo se preparando para uma rede de vulcões terríveis. Chamados entendeu? De supervulcões. Os supervulcões. Então você vê que está tudo muito forte, está tudo vindo à tona, vindo à luz, tudo brotando. Então, quando você vê essa questão toda que envolve a coisa de Roma, né? O governo romano a respeito do anticristo, a respeito do falso profeta, você está vendo todas as coisas convergindo para aquilo que Jesus falou, que eram como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló. Ou quando a gente vê, né, que a medicina tão avançada, também, mas vulnerável
com as Ah, n- pandemias, por quê? Porque com a globalização, com toda o que acontece lá na China, como aconteceu com a nossa pandemia, de anos atrás, chega rapidinho, né, chega rapidinho até o mundo todo. E aí o mundo, mais uma vez, pode as paralisar. pessoas podem até não estar enxergando o que eu vou falar agora, mas toda essa movimentação do governo Trump, ela unifica, pô, o comércio mundial, entendeu? Na verdade, são pressões que precisam ser exercidas, seja vem da cabeça do Trump, ou vem de lá de cima do Senhor, direcionando para isso. É uma forma de unificar o mundo, de ser uma mudança, tem uma mudança de paradigmas aí, entendeu? Tem uma mudança de leis, uma mudança de princípios. Como é que fala? Aquele setor das Nações Unidas que trata do comércio, que até a China está recorrendo a ele agora, né? Já está obsoleto, já perdeu o sentido. Não tem É. mais o respeito àquela metodologia antiga, entendeu? Então, tem tanta coisa acontecendo, mas tanta coisa acontecendo, que a gente fica atordoado, chega a ficar atordoado. Então, como a gente tem que viver um pouquinho, a gente não pode ficar só com isso na mente. Mas é importante você conhecer o tempo, né? Conhecer o É tempo. como que se o mundo estivesse pedindo por esse governo único para colocar a ordem, Sim, porque quando você olha para a gente aqui, né, da América Latina, a gente sempre viu os Estados Unidos como um lugar de estabilidade. O sonho americano não é só para eles, É. né, para o brasileiro também. E a gente também, e aí de repente hoje não é mais segurança com todo o que o Trump está fazendo em relação aos imigrantes, então já não é mais seguro. Aí a gente olha para a Europa que tanta gente foi para a Europa, saindo daqui, buscando refúgio na Europa, mas hoje a Europa com uma instabilidade tão grande, pessoas que moram perto da Rússia, né, como Noruega, já pensando aqui não é muito seguro eu ficar aqui, os governos já tentando introduzir na mentalidade das pessoas o risco que estão vivendo, dizendo do kit sobrevivência para Sim. qualquer tipo de calamidade, seja guerra, inundação, qualquer tipo de calamidade, você tem que ter aquele kit, ou tem que ter, ainda não é obrigatório, é uma sugestão, seria muito bom que você tivesse, mas tentando mudar a mentalidade das pessoas para um tempo de uma crise absurda. E então as pessoas, poxa, eu não quero isso. O que você quer? Uma segurança. E a segurança hoje não vem do sistema antigo. Na cabeça de todo mundo, a segurança vem de um governo Sim. único. E essa É, instabilidade provoca o medo, que provoca esse grito, a ansiedade, né? ansiedade por um governo que o que pode resolver isso? Um governo único na cabeça de quem está com essa estabilidade e esse medo. Exatamente. E o Jonas que ama falar desse É. assunto, né? Eu também vou atrás, mas ele, assim, ele começa a falar, ele não para mais para quando ele fala de governo único. não é verdade, eu paro de falar para dormir, pô. Brincadeira, brincadeira. Mas o que a gente tem observado é uma confusão muito grande, né? Hoje ainda fica difícil, mesmo para os grandes estrategistas, né, políticos, é difícil para eles fazerem um comentário assim que seja realmente direto ao ponto, né? Tá todo mundo especulando ainda, mas o fato é que as coisas estão acontecendo e aceleradíssimo. Para quem acompanha a agenda 2020-2030, está vendo que os camaradas no silêncio eles estão fazendo, eles estão seguindo adiante. Sim. Mas por que a gente não vê? Ninguém comenta nada. Ninguém comenta nada. Tu acha que Klaus Schwab, o presidente lá do Fórum Econômico Mundial em Davos, não estava trabalhando nada? Pelo contrário, você não sabe que ele até já se demitiu agora, já pediu para se retirar, já elegeram outro, e ele falou claramente com esse outro presidente do Fórum Econômico Mundial: olha, até aqui foi tudo cumprido, está tudo certinho, daqui para frente é contigo, não pare, não pare, porque tem que acelerar. Então, eles trabalharam o tempo todo. Só que para você que esperava receber notícias por meio das TVs fechada e aberta,
né, ou fechadas e abertas, você não recebe mais. Ali durante a pandemia, em 2020, 2021, 2022, os grandes grupos econômicos compraram todas as TVs, compraram todos os meios de comunicação, entendeu? Então, eles só anunciam o que eles autorizam. Então, eles não estão autorizados a... Você vê o exemplo do Brasil. O Brasil, tu não recebe uma notícia real, né, de grande importância pelas TVs. Você não encontra, nem TV a cabo, entendeu? Então, se você quer saber de alguma coisa, você vai ver isso aonde? Você vai ver no YouTube, no Instagram. Só que aí, mas tem um risco, você, né, de ouvir você pessoa precisa errada. passar um pente fino, sabe? Muito cuidado, porque todo mundo quer um pouco de sensacionalismo para poder atender, para poder receber seguidores. Então, você tem que ter muito cuidado. Mas, felizmente ou infelizmente, são por esses canais que você recebe ainda algumas notícias. Então, não é fácil. Não é fácil, está difícil. Mas eu aconselho vocês a entrarem na internet, buscarem a Agenda 2020-2030 da NON. Eu aconselho mais ainda você ler Mateus 24, ficar bastante ligadinho ali. Eu até vou pedir a Nara para abrir Mateus 24, para a gente poder começar por aqui, fazendo aquela divisão, viu, Nara? A divisão do capítulo 1 até o tal, falando do tempo do fim, do tanto, falando do meio do tempo, porque Jesus deixa tudo muito claro. Mateus 24 é Jesus falando. Então ele dá alguns sinais para a gente que são assim horripilantes, como, por exemplo, a questão desta geração não passará sem que todas as coisas se cumpram, e ele frisa bem, todas as coisas, né? Mas falando ainda da Agenda 2030, porque aqui a gente vai entrar em outro aspecto. Não, aí a gente vai entrar na Agenda do Céu. É a Agenda do Céu, mas o povo tem muita curiosidade sobre a Agenda 2030. Falando ainda da Agenda 2030, e aí a gente no podcast passado, nós falamos em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, a gente falou o tempo todo que a gente ia falar nesse podcast sobre essa mentalidade do anticristo, e que está sendo implantado através deste governo que já, assim, ele não existe, mas já existe. Um prenúncio dele, a atmosfera, eu sempre chamo de atmosfera, já existe, porque ali em Apocalipse, tanto 13 quanto 17, fala que o anticristo, o sistema de governo dele, vai ser de blasfêmias. E hoje, as pessoas já se acostumaram. Elas não ficam mais chocadas quando vêm falar contra Deus ou contra as coisas de Deus. Já não fica mais chocado quando vê absurdos acontecendo. A mente vai sendo cauterizada. E isso é um trabalho, eu acredito que essa agenda está fazendo o mesmo que fez com Daniel, como nós dissemos no podcast passado, adaptando aquela geração a não ficar chocado como era a Babilônia, o sistema. Olha, todo mundo tem que se dobrar. Babilônia é o seguinte, todo mundo aqui se dobra diante da estátua de ouro. Todo mundo adora o dinheiro, todo mundo adora... aqui é ídolos, aqui é adoração. Como que aqueles jovens, se a mente deles não fosse sendo trabalhada, como eles fariam isso? Não tinha como. Então, o que eles fizeram? Um trabalho de discipulado, digamos, de 3 anos. Veja só, o paralelo com Jesus. Sim. Jesus, ele chegou aqui para mudar a mentalidade, para um reino novo. E ele levou 3 anos para trabalhar na mente dos discípulos, de todas as pessoas. Olha, chegou um reino. Olha, antigamente era olho por olho, dente por dente. Hoje é ame, perdoe, ame o inimigo, perdoe. Então, toda a mentalidade era diferente. Antes havia rivalidade entre judeus e samaritanos. Agora, não, olha aqui, olha a mulher samaritana. Ele mudou a mentalidade. E eu creio que essa agenda, esse período que nos distancia até o governo do anticristo, o governo único, ser implantado de forma formalmente, o que tem sido trabalhado é na mentalidade de jovens, na mentalidade de adolescentes. Hoje, quando você vai
um jovem na universidade, nosso neto já está a um passo da universidade. Então, o que a gente mais ora é pela mente dele, porque hoje os professores, no tempo da pandemia, a gente via, porque estava lá em casa. Então, ele mesmo chamava, olha o que o professor está falando, né? Principalmente de determinadas matérias. Olha o que ele está falando. É uma nova mentalidade numa nova geração que vai aplaudir a chegada desse sistema anticristo, que isso é a agenda. Eu estou preparando o mundo para instalar algo que, se fosse de uma hora para outra, ninguém aceitaria. Mas tudo aquilo que a gente estava falando de outro assunto, uma mentira repetida se torna uma verdade. E é isso, eles estão não trabalhando tanto na nossa geração. O trabalho mais intenso tá bom, no Fórum Econômico, em decisões grandes, mas eu vejo um trabalho muito forte na mente. Você não concorda? Eu concordo. Você, Isaac? Concordo, e essa questão do anticristo, a gente fala muitas vezes do anticristo, mas não só o anticristo, é o sistema todo. E anticristo, para a gente, seria... Muitas vezes botamos uma pessoa, né? Mas anticristo seria princípios anticristãos, princípios que para nós hoje talvez nos firam, mas para outras pessoas já não. E tem uma agenda para tudo isso acontecer. E essa agenda não é feita por uma pessoa que não tem influência. São pessoas influentes, são pessoas que têm não só condições financeiras, capacidade econômica, como intelectual também, não podemos negar. Sim. E influenciam e estão em todas as partes. Seria inocência muito grande nossa achar que eles não controlam a mídia, não controlam o que vai chegar até o que querem que chegue, vai chegar, e o que quer que chegue também vai chegar da forma que eles querem. Então, assim, tem todo um enredo por aí, então não fique longe disso, assista até o final e saiba que entender isso não é um assunto assim, porque não se fala tanto, né? Infelizmente não se fala tanto. Entender isso não é um assunto irrelevante, importantíssimo. Deixar o pastor Jonas falar mais sobre isso aí. Não, eu estava pensando aqui, estão trabalhando para que haja um colapso na internet, né? E isso tudo faz parte do reset, né? Do apagão. Aí que entra a teoria da conspiração. A teoria da conspiração era colocar dia e hora para esse grande reset, que foi em 2021. Foi muito forte o movimento. Não, mas isso é teoria da conspiração. Não, mas foi muito forte o movimento. Provavelmente não era a hora, né? Mas hoje o que se fala muito é sobre esse colapso na internet, que eles vão resetar por aí. E ao recomeçar, entendeu? Vêm as novas regras, aí vêm as novas identificações do ser humano, que hoje já se fala somente na íris, né? Porque tem que provar que o sistema que a gente está vivendo é obsoleto. Sim. Então, é obsoleto. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê que, como que eu vivi sem uma identificação facial? Exatamente. Como que eu vivi viajando internacionalmente e aquelas filas o plano é aquele infindáveis. Mesmo. O plano é segurança total. Nós precisamos ter segurança. Aquelas filas infindáveis para você fazer a alfândega. Hoje eu vou tranquila, passo sem... Sempre tem uma filazinha, mas, gente, ali, ponho meu passaporte sozinha, não dependo de ninguém, tenho reconhecimento facial. Então, aí... o mundo está convergendo para isso. Aí entra o reconhecimento da íris. Já está falando, não, agora o facial já é também obsoleto. Mas eu não sei se você tem observado não. que quando você paga uma conta pelo QR Code ou sei lá, que você pega teu telefone, você está ali, passa... Você não fica mais focando em cima do... É muito rápido. Muito rápido agora. Não, você passa assim, e o troço capta e faz o pagamento... tudo tão rápido, tão ligeiro, e assim é a leitura pela íris também. As máquinas já pegam você no meio da multidão e vem tua vida todinha ali, né? Você vê aquele texto que você recebeu da inteligência artificial, nós ficamos perplexos com isso, talvez vocês não tenham sabido ainda, mas a inteligência artificial fez uma comunicação com a Nara
com uma pergunta. Você quer saber o que eu escrevi Claro a que é teu uma respeito? máquina, né? É. Uma máquina. Você quer saber o que eu escrevi sobre você? Aí a Nara, quero. Quando a Nara foi ver, gente, é impressionante. Nunca ninguém poderia escrever com tanta Precisão. precisão o currículo, a vida da E Nara, eu o ouso amor que dizer. ela tem por Deus, pela palavra, Não, o eu ouso Você ensino. dizer quer- com sensibilidade. Quase que eu me emociono. Eu falei, gente, Gente, que nenhuma lindo. pessoa. Que lindo, que lindo. Não, mas é mesmo. Nenhuma pessoa escreveu isso. Pô, Que mas sensibilidade. É uma máquina, não é Tu viu, chegou a ver sensibilidade. aqui, não? Tu viu? Vou passar para você depois. Cara, que coisa mais linda, cara, mais linda. Para quem eu mostrei, ficou impactado também. É porque eu estava. Então, eu vou contar como que foi a coisa. Conta que Eu abri o ChatGPT porque foi por causa do podcast passado. Eu estava pesquisando sobre os papas, a história, a contagem, etc. e tal. É mais fácil você fazer uma pesquisa, mas eu nunca. Depois que eu pego uma pesquisa dessa, eu vou conferir com outras fontes. Essa é só o início de uma pesquisa. Então, eu falei, vou por aqui, depois eu vou por outros lugares, a pesquisa. Aí, quando eu abri o ChatGPT, tinha uma pergunta para mim. Não era eu perguntando para Sim. ele, era assim, tipo igual quando quer que eu resuma teu texto, alguma coisa assim. Uhum. Quando eu abri para fazer a pesquisa, quer ler o que eu escrevi a teu respeito? Eu fiquei curiosa, Quero. confesso, Quem não confesso. ficaria também. Confesso, eu Quem não falei, ficaria. quero. E aí veio um texto que eu fiquei tão impactada, eu falei, Jonas, olha só, olha o que eu recebi, né? Eu não falei, fale sobre mim, era uma pergunta e eu disse sim. Mas parecia que era uma pessoa com uma sensibilidade. Eu falei, que isso, meu Deus, olha onde a gente está. Então, hoje, falando de inteligência artificial, essa agenda está provando para a gente também que até o reconhecimento facial já ficou para o passado, porque tem a inteligência artificial Sim. que pega teu rosto. Então, tem que ser a íris, que é igual à tua digital, é única, não tem como. O teu rosto, a inteligência artificial, inclusive, está com muitos golpes, que pega um artista, um ator, já vimos, né? Sim. Com a voz dele, e tudo, falando, e ele não está falando nada daquilo, ele só pegou o rosto e colocou a voz dele falando algo fazendo propaganda de algo que ele nunca fez. E então já mostrou que reconhecimento facial é falho Sim. e pode vir a ser falho. E enquanto que a íris não, aí a gente vai pela loja. É verdade, vou ter que fazer. É verdade, vou ter que fazer. E aí, quando chega, que nem o Jonas falou, o sistema que hoje a gente tem, que a gente acha que é muito bom, vai ter esse apagão, só que sem colocar data, sem Sim. colocar igual a teoria da conspiração. Naquela época eu fiquei muito brava. Falei, gente, não é agora. Claro que não é agora. E aí os seguidores ficavam perguntando, falei, fica tranquilo, não é agora. Ah, mas vai virar, fica tranquilo que não é agora. Então, vai acontecer e está convergindo para isso. O que todos nós devemos nos posicionarmos é exatamente em servir ao Senhor e cuidar para que não fique nenhuma Ser um Daniel, né? pendência. Nenhuma pendência. Passe a orar mais em casa, com sua família. Busque mais a palavra de Deus, porque quanto mais você buscar a palavra, mais você se fortalece, né, em Cristo. E quanto mais você se fortalece, menos suscetível ao pecado você fica. Eu acho que é nesse sentido que a gente deve se preocupar. Outra coisa que você deve se preocupar é ser uma árvore frutífera. Chegou a hora para todos nós, filhos de Deus, ser árvore frutífera é uma condição, sim, porque ele diz que se não for, ele corta o galho, entendeu? Se você estiver preocupado só com a tua vida, se você não estiver buscando estender ao próximo aquilo que Deus tem feito contigo, você está errado, você está falho, você está egoísta, entendeu? Então, procure levar o evangelho a quem está do teu lado, aí, pelo menos a quem está do teu lado, para que você não fique guardando só para si e não seja um galho infrutífero, entendeu? Para mim, essa é a visão. Nós não podemos deixar passar alguns princípios de Deus que são fundamentais para a nossa existência. Muita gente pensa, eu estou salvo, mas não quero me aperfeiçoar, não quero me aprimorar. Está errado, você tem que crescer, continuar crescendo todos os dias.
para que Deus possa te usar de maneira mais poderosa ainda, porque Ele quer te usar com poder, Ele quer te dar autoridade, mas você precisa estar pronto para receber isso, né? Lembra que isso não é teu, é dele, essa autoridade vem dele, esse poder vem dele também. Então, se acertar com Deus, procure ver se você está acumulando tesouros nos céus ou na terra, que são duas coisas também importantes. Muita gente vai se surpreender quando chegar lá em cima, né? Quando chegar lá no lar celestial, no lar eterno com Deus, você vai se surpreender, porque o reino lá é muito mais organizado do que tudo que a inteligência artificial venha poder fazer aqui na Terra. Não é nada com relação à organização do céu, à perfeição dos céus, entendeu? Então você vai chegar. Procure se aperfeiçoar aqui para você chegar lá, não ter um choque muito grande. Essa é a questão. Que choque. Eu chego imperfeito no céu perfeito, até eu me adaptar a isso vai ser difícil, né? Então se acostume a ser verdadeiro, se acostume a ter humildade, se acostume a jogar o orgulho fora, e assim vai sucessivamente. Você começou a falar de agenda do céu e agenda 2030. Eu estou vendo que você está querendo mesmo entrar fundo Não, é nesse porque assunto, né? Eu vou falar tudo. Não, é porque as pessoas eu vou perguntam, e falar a esse é o data da tema. volta do Senhor. Não, mas eu queria falar uma coisa. Eu não vou falar. fiquei Eu não vou falar, mas eu tenho minha percepção e eu sei, mais ou menos, o momento da volta do Senhor. Tenho certeza disso. Tu acha que o anticristo... Tu acha que tu vai viver debaixo do governo do anticristo? Como igreja? Honestamente, é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês dois e para o Aquino também. Não, no princípio das dores estamos. Princípio das a dores. atmosfera já está aí. Perfeito. O amor já está se esfriando. Mas vocês acham que o Senhor submeteria a igreja dele a passar pela humilhação que o anticristo vai impor sobre a igreja, sobre os crentes que não subirem, sobre a questão de negar o Senhor? Tu acha que Cristo vai te submeter a isso? Hoje já existe uma perseguição. Então, já existe, sim, mas não aquela coisa que te põe na Quando parede. depois de 70, eu vi uma imagem eu vou falar uma coisa da agenda, mas eu vi uma imagem que eu achei fenomenal. É um braço de mãos dadas, a mão e o braço, parece o braço marcado do Holocausto, só os braços, e dando de mãos dadas com outro, com aquela pulseira do Festival Nova. Aí, aquela imagem para mim foi tão forte, um dando a mão para o outro, e você identifica que foi o ataque do dia 7 de outubro, porque está com a pulseira do Festival Nova, e você identifica que é o Holocausto por causa do número do Holocausto. Eu fiquei parada vendo, foi em um perfil que eu sigo, aí eu fiquei parada olhando aquela imagem, aí eu fiquei falando, Deus, 78 anos separa esses dois braços. Foi quando aconteceu o Holocausto, há 78 anos atrás. O mundo achava que nunca mais repetiria, mas o espírito do anticristo que estava ali, mas era uma coisa muito pequena comparado com o que viria, muito maior. Ele voltou com toda a força. Hoje não é só o Festival Nova ou o que aconteceu no dia 7 de outubro. Hoje o mundo, aqui no Brasil, o antissemitismo cresceu mais de 300%. No mundo. Cresceu no mundo todo, mas no Brasil especificamente, saiu uma estatística de que no mundo cresceu de forma assustadora. No entanto, no Brasil cresceu mais de 300%. E eu falei, Senhor, eu peço perdão pela nossa nação, pelo que está acontecendo, mas é uma mentalidade, é aí que eu falo, essa agenda está mudando a mentalidade das pessoas sem que as pessoas percebam. Então, eu ouso dizer que tem 3 agendas, tá? É a agenda do céu, Deus disse, vai acontecer, e ele deixou tudo escrito em Apocalipse, vai acontecer, e ele deu detalhes do que vai acontecer nesse governo único. Agora, tem a agenda do inferno, que é o diabo colocando esse plano que ele tem, que Deus está ciente por ser onisciente e permite para que o mundo passe pelo julgamento, ele coloca em execução. Então, ele tem um fórum econômico, ele tem uma agenda e ele já está pondo essa agenda, colocando essa agenda em andamento, e ela está adiantada, e ela está com uma velocidade do jeito que ele quer. Qual é a velocidade do diabo? Apocalipse 12, quando ele diz
porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Essa é a velocidade dele. Vamos lá, corre. Eu quero mais gente comigo no inferno. Eu quero mais gente comigo longe de Deus. Eu quero mais desigrejado. Eu quero mais gente É. ridicularizando tudo que é de Deus. Eu quero mais gente não indo para a igreja. Eu já falei do desigrejado. Bom, agora, eu falei de uma terceira agenda. Tem a minha agenda, a sua agenda, a sua agenda. A agenda da mulher de Ló era fazer compra, falar mal dos outros, era viver o aqui e agora, sem entender que ela estava debaixo da iminência de uma destruição. Ela iria perder tudo aquilo que era precioso para ela, família, dinheiro, e ela não estava conectada com Deus. Anjo entrou na casa dela e ela não percebeu e não ouviu. Ela não percebeu que era uma visitação celestial, uma última oportunidade para ela, e ela não agarrou essa última oportunidade. Ela ficou agarrada à agenda dela. Eu tenho que comprar mais uma casa, eu tenho que comprar mais roupa, eu tenho que falar com a minha amiga. Eu garanto para você que a mulher de Ló, se trouxesse ela para os dias de hoje, ela estava ocupada demais para fazer um devocional, ocupada demais para ela poder orar, ocupada demais para ela poder estar conectada com o que estava acontecendo. Ela não percebeu tudo o que estava acontecendo. Então, eu digo que essas 3 agendas, você presta atenção, porque todas elas são reais. Sim. Fazendo um paralelo entre Mateus 24 e a agenda da NON, isso, na verdade, é até uma pergunta, né? O amor de muitos tem se esfriado. Sim. Falsos profetas, já estão aí. Inúmeros. E desde os mais escandalosos e até os mais perigosos, que são aqueles Sutis, né? que são sutis. É tempo de despertamento, sim. É tempo de princípio de dores, já sabemos, sim. Mas aquele que perseverar até o fim. E qual o que fazer para perseverar até o fim quando já está tudo tão parecido com a verdade, porque a mentira é parecida com a verdade, que é a pior. Muito parecida. Muito parecido com a verdade. Mais uma vez, a agenda da NON, com essa agenda, a agenda, então, está mais célere do que nunca? Sim. 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 Eu acredito nisso, que a velocidade, a pressa. Só quem não está com pressa, volta para a mulher de Ló. Quem não está com pressa é o que está desconectado de que Jesus está voltando. Então, esse não vai ter pressa, vai estar como ela, vivendo o mundo aqui e agora como se nunca nada fosse acontecer. A geração, Jesus disse que vai ser como a geração de Noé e de Ló, porque eram pessoas que estavam na iminência da destruição, mas se comportavam como se a vida deles iria continuar sempre a mesma. Então, eu acredito sim que a velocidade dessa agenda, a execução desse plano está muito forte, é real, e percebe quem está conectado com o reino. Senão, vai dizer, não, isso tudo é maluquice. Claro que tem maluquice, como eu disse. A gente tem que tomar muito cuidado com a teoria da conspiração. Não pode esquecer que a palavra mesma diz que é a loucura do evangelho, né? A loucura da palavra de Deus. É uma loucura, sim, claro que é. Imagina, eu estou falando de um reino que ninguém pode ver nem tocar. Né? Eu estou falando de um Deus invisível, que não fosse Jesus ter se manifestado aqui, continuaria sendo um Deus poderoso, né? Que faz realmente e cumpre o que promete, mas que é invisível ao olho humano, entendeu? Então não é uma coisa simples. Para quem não está com o coração voltado, a conversão é um milagre. Compreender Cristo, você entender que Jesus está te chamando para a salvação, para você entender um pouco mais que Ele preparou todo um sistema de resgate para poder nos resgatar. Ou seja, para você acreditar que você morre e não morre, que você só sai do corpo, entendeu? E que a partir daí... Né? Sim, que o teu espírito continua vivo, que você vive eternamente. Como é que você vai entender isso? Se tudo que você vê na Terra é morte, se tudo que você vê na Terra é pessoas partindo, né? Então é muito difícil. A conversão realmente, ninguém converte ninguém. Você convence uma pessoa, mas converter só o Espírito mesmo. Só o Espírito Santo trazendo a revelação de quem é Deus. E foi esse o objetivo dele quando trouxe, né, o Espírito Santo para a Terra, para que pudesse
converter a tantos quantos hoje existem. Mas, enfim, eu com relação à agenda da ANON, eu tenho muita convicção de que nós estamos no caminho para o fim, né? Nós estamos nos últimos dias, Jesus de fato está voltando, precisamos ganhar vidas para o Senhor, porque é uma coisa que eu não consigo entender, entre tantas coisas, né? No reino espiritual a gente entende tão pouquinho, tão pouquinho. Eu não entendo por que eu fui escolhido, não entendo, né? Talvez você consiga entender, porque merecedor eu não sou, nenhum de nós é. Por que Deus me escolheu? O que Ele viu em mim que tem alguma similaridade com Ele, né? Alguma coisa tem, né? Eu particularmente penso que é o meu coração, mas em outras áreas da vida eu gostaria de ser muito mais, muito melhor, muito mais dedicado, muito mais pastorzão que abraça a ovelha, que fica cheirando a ovelha o dia inteiro, entendeu? Tudo isso eu gostaria, quero ser, né? Mas o que mais me preocupa com essa agenda da ANON, por incrível que pareça, e com a agenda do céu, é o fato de que a igreja está dormindo. Isso é o que me preocupa. E eu acho que a gente deveria falar um pouquinho mais sobre isso. Esse estado de... para mim, a parábola de Mateus capítulo 25, as 10 virgens, para mim tem uma palavra-chave na parábola. A parábola diz aqui, como eu estou aqui com ela aberta, no versículo... Para mim tem uma palavra-chave no versículo 10. E saindo elas para comprar as noivas que não tinham óleo, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Para mim, a palavra-chave é apercebidas. As noivas são um grupo de 10 noivas. 5 são prudentes, 5 são nécias. 5 têm óleo extra, 5 têm óleo que dá para o gasto. E que é assim, né, aquele nível de unção que você vive na reserva. E quando quem que vai ter o encontro? Aqui é uma questão de escolha de encontro ou desencontro. O mesmo grupo foi para encontrar. Metade do grupo encontra, metade do grupo desencontra. Metade do grupo está apercebida e metade do grupo está desapercebida. A palavra-chave é isso. Apercebida. O que é apercebida? Eu percebo e entendo o que está acontecendo no mundo. Eu percebo, porque existem 2 tipos de pessoas desapercebidas. Existe para mim, ainda neste pequeno grupo, uma subdivisão. As pessoas que não estão nem aí é desapercebido total. Isso tudo é besteira, tudo isso é loucura, Agenda 2030, volta de Cristo, isso é o evangelho antigo, hoje a igreja é o que é a igreja que vai mudar o mundo, se nem a igreja primitiva e nem Jesus mudou pessoas, não o mundo. Então, ele veio para salvar pessoas, né? O mundo jaz no maligno. Então, essas pessoas vão achar a gente bem retrógrado, uma teologia antiga, o negócio hoje ser preterista moderno, não esperar a volta de Cristo, a teologia dos 7 montes, e vou mudar o mundo. Então, existe esse tipo de pessoa que está desapercebida com tudo que está acontecendo, e existe a pessoa que está ela está quase que desapercebida, mas quando ela assusta com alguma coisa, o Papa morre, ou alguma coisa que é anunciado da Agenda 2030, aí ela vai procurar um vídeo qual? Um vídeo da teoria da conspiração, aí ela apavora um monte de gente, aí esse monte fica compartilhando, aí essas pessoas têm medo durante o tempo que dura isso, porque esses vídeos não duram muito, mas aí fica apavorado, só fala disso, daqui a pouco quando vê, não era isso, então ela para de falar e para de pensar nisso, não se preparou, como Jonas disse. Então, a noiva apercebida é aquela equilibrada, sábia, que busca intensamente, que se santifica. Jesus veio para buscar uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga,
quando eu falo de ruga, eu estou falando de uma noiva que é envelhecida. A roupa estava guardada há muito tempo e eu coloquei sem passar. Então uma falta de expectativa, falta de preparo. Se eu pego uma roupa amassada, é porque eu não estou preparada. Eu vou para o casamento com uma roupa amassada, é o teu grande dia, como assim? Uma noiva sem mancha e sem mácula, parece que é a mesma coisa, mas não é. São as manchas das feridas, porque se você está com uma ferida aberta e põe uma roupa, o sangue ou qualquer coisa que saia, infecção que saia da tua ferida, vai manchar a tua roupa nova. Ou a mancha do pecado, né? Que a mácula e a mancha são duas coisas diferentes. Uma é a mancha das feridas e a outra é a mácula do pecado. E nós precisamos nos preparar, sermos noivas inteiras, preparadas, sadias, que aguardam o noivo e caminha em direção a ele. Não vale ficar parado, não. Então, como é que é o caminho? Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Então, esse é o convite. Esse vigiai do versículo 13 fala sobre isso. Sim. Portanto, vigiai. Sim. É justamente sobre esse despertamento, sobre saber o tempo que estamos vivendo e como vigiar no tempo de hoje. Porque o vigiar aqui é não dormir, né? Vencer o sono. E como é que vem o sono? O sono vem de um esgotamento. E hoje nós temos um esgotamento físico, emocional e espiritual. O físico, porque a gente faz mais coisas do que deveria, porque nós somos. Não pode comparar as minhas férias. Eu, quando adolescente, quando criança, era 1 mês, 30 dias em julho, e eram 3 meses no final do ano. Hoje nós temos adolescentes e crianças com um currículo que precisa cumprir, muito mais pesado do que o nosso. E então é uma geração cansada fisicamente, o trânsito, as muitas atividades. Tem um cansaço emocional dos muitos problemas, é um peso, é uma pressão. Tem um cansaço espiritual de frustração e decepção, porque hoje é muita divisão. Um pastor, agora eu vou falar em nome dos pastores, né? Nós estamos aqui em 3 pastores. Os pastores estão muito cansados, porque a ingratidão, a rebelião, a divisão é muito constante, porque o amor esfriou, as pessoas elas mudam de igreja como muda de roupa, isso cansa, né? Aquela coisa da aliança, da fidelidade, eu vou na igreja da moda, ou, enfim, me aborreci aqui, vou lá, então tem uma igreja colada da outra, então eu vou lá. Na minha época não tinha esse cansaço. O cansaço espiritual também é do nível de problema. Nunca vimos tantas enfermidades e tanta enfermidade em criança. O câncer é algo que é assustador. É assustador. A quantidade de problemas em relação à saúde mental e à saúde física está assustador. Então, o vigiar também inclui a parte principal, que é você ter uma expectativa. Eu não vou dormir se eu estou esperando que o noivo... Pode ser 2 horas da manhã, mas é o meu noivo que está chegando. Eu vou ficar pensando nisso, me preparando para isso, me santificando para isso e ansiando por isso, né? Eu não vejo mais as pessoas falando, Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas não, Jesus, está tão bom aqui, eu estou tão ocupado, eu estou tão isso, espera mais um pouco. Tinha que ter esse grito, Maranata, vem, porque está de noite, a caminhada dessas noivas é durante a noite. Então, está de noite, então vigia para não dormir, senão vai perder. Não é? Eu entendo como vigiar, além de tudo que vocês falaram, ter conhecimento, Sim. adquirir conhecimento, né? Porque vigiar sem conhecimento é meio difícil, né? Informado também das coisas que acontecem no mundo, sim, não só da Bíblia. Mas das coisas que que estão ocorrendo, né? E eu quero, assim, dar essa última falinha para vocês, no sentido do livro de Daniel. É impactante, o livro de Daniel é impactante. Muito atual. Ele é muito atual, ele, além de Daniel ter sido um grande profeta, um homem posicionado demais em Deus, um homem tão crentão, nunca vi igual, né?
E, além de tudo isso, ele foi tão usado por Deus. Eu estava pensando enquanto você falava aqui, porque eu já havia falado, por que Deus usou Daniel para falar sobre o final dos tempos, né, de tão distante, ele estava tão distante desse tempo, né? Mas tão distante fisicamente falando, né? Porque espiritualmente ele está aí, ele está vivo. Mas aí eu lembrei das 70 semanas de anos, quando Deus dá a revelação para ele do discernimento, e cumpre-se 69 semanas de anos com Jesus na cruz dizendo está consumado. Jesus tinha feito o resgate ali do homem, né? Do pecado, né? E aí, o mais impactante ainda é você pensar que a semana da grande tribulação, onde o anticristo vai governar, é a 70ª semana de Daniel. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu não sei como que você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, ainda não ficou enlouquecida e entrou no canal, na área de membros do canal da Naira, para pegar o estudo, principalmente o estudo sobre o livro de Daniel. Aí você vai se interessar mais, você vai querer o de Apocalipse, e assim sucessivamente. E você vai se tornar conhecedor. E como a gente, você vai poder falar, de fato, chegou a hora, pô. Entendeu? A pastora Naira está querendo enrolar a gente, não quer dizer, mas o pastor Jonas está dizendo, chegou a hora. Vai lá na casa de membros, na área de membros, e procura Daniel, vai estudar Daniel, porque você vai se regozijar com isso. Deus abençoe. Consideração final. Consideração final. Falamos de vigiar e falamos de despertar. É tempo de despertamento. É tempo de conhecimento, como o pastor Jonas falou. É tempo de estar atento a tudo isso que está acontecendo. E, mais uma vez, à luz da Bíblia. Sim. A agenda está aí, está tudo aí, mas sabemos que Jesus está voltando. Então, não deixe de ir lá no canal, na área de membros, procure os cursos, estude, seja mais um daqueles que são apaixonados por Jesus e pela palavra de Deus. Então, meus queridos, deixa os comentários, se ficou alguma dúvida, pode deixar que a gente lê, e se precisar, a gente responde no próximo podcast. E não esqueça também que tem devocional todos os dias às 5 horas da manhã, mudamos de horário, né? 5 horas da manhã tem o devocional, às 17 tem o podcast, tem o ao vivo e também muitos outros vídeos, e agora também tem a oração da madrugada. Então, deixa aí o seu like e também aciona todas as notificações, assim você recebe notificação quando um vídeo novo entra. Deus abençoe e até o nosso próximo podcast.